Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos textos fundamentais que descrevem a figura mais central de toda a narrativa bíblica. Sabe, analisando os documentos, fica muito claro que desde o comecinho lá em Gênesis até o desfecho no Apocalipse, toda a construção teológica aponta para um único foco. É como se fosse um quebra-cabeça gigante onde todas as peças convergem para uma só imagem. Então vamos entender juntos como as fontes desenham essa figura histórica e teológica. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. Toda a escritura leva a um único ponto. Mas quem é ele, afinal? O material de base argumenta algo bem interessante aqui. A mente humana por si só jamais teria conseguido bolar a complexidade contínua desses textos ao longo de tantos séculos, o que sugere fortemente uma inspiração coesa. E tudo isso culmina na promessa histórica de um descendente específico. Pensa bem, a narrativa está cheia de reis falhos, profetas avisando sobre exílios no Antigo Testamento, e isso cria uma expectativa constante por um mediador perfeito, alguém que finalmente consertaria a humanidade. Para organizar a nossa análise de forma bem clara, o roteiro de hoje está dividido em 4 partes. Número 1, quem é Jesus? Número 2, natureza divina e humana. Número 3, a obra da cruz. E por fim, o número 4, a ressurreição. Vai ser uma jornada e tanto pelas origens textuais. Então, começando com a primeira parte. Quem é Jesus? Logo de cara, o Evangelho de João, no seu primeiríssimo capítulo, traz uma afirmação bem direta. No princípio era o Verbo. Essa frase simples, na verdade, nos joga lá para a origem absoluta de tudo. A palavra verbo vem do termo logos, no grego original, e isso é crucial. Por quê? Porque estabelece a identidade dessa figura não como algo que foi criado depois, mas como ponto de partida eterno. O nosso documento de estudo mostra que as histórias sobre os antigos reis de Israel e Judá falharam em trazer uma salvação duradoura. E isso aconteceu de propósito, justamente para preparar o terreno, pavimentando o caminho para a apresentação desse verbo eterno e perfeito. E olha só como a precisão das palavras nas Escrituras é reveladora. Tem um estudo etimológico rigoroso sobre o termo unigênito. A origem vem lá do latim unus, que significa um, e genitus, que significa gerado. O resultado matemático disso é literalmente filho único. O que a fonte quer dizer com isso? Que ele não é só mais um descendente espiritual na multidão. Ele é o único descendente legítimo direto da criação. Isso dá a ele uma posição teológica única, totalmente impossível de ser confundida com qualquer outro profeta ou figura histórica que já tenha aparecido no texto bíblico. Avançando para a segunda parte, natureza divina e humana. Aqui, o ponto-chave é entender a definição da palavra divindade. Etimologicamente falando, os textos definem Deus, ou a divindade, como um ser de natureza absolutamente superior. Alguém que existe totalmente fora das nossas limitações humanas e completamente fora do nosso conceito natural de tempo. É uma existência suprema que o nosso relógio natural simplesmente não consegue conter. E o material de apoio bate bastante nessa tecla. Essa divindade não compartilha do comportamento falho da humanidade. Afinal, desde aquele relato inicial com Adão e Eva, a gente vê que a propensão contínua do ser humano é, infelizmente, desviar do alvo correto. Por causa disso, o texto bíblico cria um contraste conceitual profundo. De um lado, temos a divindade eterna, suprema, inatingível, sem nenhuma falha. Do outro lado, temos a transformação descrita lá no versículo 14 de João, o Verbo que se fez carne. A fonte pontua que a própria palavra verbo ganha uma dimensão física e decide, literalmente, habitar no mundo material. É uma dualidade fascinante. É a complexidade de alguém que carrega uma capacidade divina ilimitada, mas que, de forma totalmente voluntária, aceita as limitações e até o sofrimento de um corpo humano para se tornar acessível. Isso nos leva à terceira parte, a obra da cruz. Essa aqui é uma daquelas descobertas que mudam a nossa perspectiva. Quando as escrituras dizem que Deus amou o mundo, a gente logo pensa no amor romântico ocidental, certo? Mas a raiz hebraica para esse amor é ahava. E essa palavra significa, de um jeito muito literal, dar. Não é um sentimento abstrato ou passivo. É uma ação intencional, um movimento benéfico em direção ao outro. A fonte argumenta de forma bem contundente que a cruz nunca foi retratada como um acidente trágico da história. Pelo contrário, ela é a manifestação suprema do ahava. Foi o ato físico definitivo de doação a favor da humanidade.
E a forma como essa narrativa se amarra ao longo das eras é impressionante. O Antigo Testamento usa muito o que os teólogos chamam de sombras para dar pistas do futuro. Por exemplo, Isaac subindo o monte carregando a própria lenha. Isso espelha de forma muito vívida Jesus carregando a própria cruz séculos depois. Outro caso é Moisés. Ele tentou muito ser o intercessor para libertar o povo, mas a fonte nos lembra que Moisés falhou, foi imperfeito. Pelos erros dele, ele nem entrou na Terra Prometida. Já Jesus, em total contraste, é documentado como um mediador perfeito, que não só cumpre a missão inteira, mas abre o caminho definitivo para a promessa de salvação. Bom, mas qual foi o propósito monumental de tudo isso? O texto explica que a humanidade estava presa sobre o que eles chamam de uma verdadeira ditadura do pecado. Pela definição da palavra original, pecar é aquele estado persistente de errar o alvo. Então esse sacrifício voluntário na cruz, de acordo com as fontes analisadas, foi a ação exata, o antídoto necessário para derrubar esse regime de vez, quebrando aquele ciclo histórico de transgressões morais da humanidade. E chegamos à quarta e última parte do nosso estudo, a ressurreição. Para a gente visualizar bem o impacto histórico, vamos olhar a sequência dos fatos documentados. Tudo começa por volta do ano 4 a.C., com o nascimento na Judeia. Depois, temos um ministério super intenso de cerca de 3 anos, carregado de ensinamentos morais. Em seguida, vem a prisão rápida e a crucificação pelas mãos do implacável Império Romano. E então, o grande clímax. Aquele ápice absoluto que movimentou tudo que veio depois, a ressurreição no terceiro dia. É exatamente essa engrenagem histórica sequencial que muda o rumo das coisas e impulsiona as comunidades antigas e os apóstolos lá no livro de Atos. E o que resulta de todo esse evento histórico? O resultado teológico prático é o que o texto chama de vida eterna. Mas vamos ser sinceros, o que isso quer dizer de verdade? A fonte disseca a palavra eterno e nos mostra a origem latina dela, a eternus, que vem de evum. E isso aponta estritamente para uma duração infinita, sem lapso temporal. A nossa base de estudo documenta que a ressurreição é justamente a garantia dessa promessa. Para quem demonstra emuná, ou crença, é oferecida uma existência contínua, que passa por cima daquele abismo do tempo e do ciclo natural da morte. Toda essa base teórica não fica só no papel. Ela transborda para a vida prática em sociedade. Estudar os passos dessa figura oferece, em primeiro lugar, uma orientação moral muito robusta para a tomada inteligente de decisões diárias. Além disso, traz um conforto emocional enorme para enfrentar aquelas adversidades que são inevitáveis na vida de todo mundo. E por último, serve como uma bússola exata de preparação para essa tal duração infinita que acabamos de entender. A lição não é para ficar confinada na cabeça com uma teologia abstrata. Ela pede um comportamento ativo e focado. Para fechar, tudo isso projeta uma conclusão lá no horizonte da história. Os textos indicam a volta iminente desse governante, que é pacífico, mas é soberano. E isso lança um último desafio registrado lá no Apocalipse. Qual lado será escolhido quando o Rei dos Reis retornar? O ponto principal das fontes é que o simples contato com esse conhecimento tira qualquer um da neutralidade. Obriga a gente a tomar uma posição, ou a favor, ou contra o domínio dele. Fica aí essa monumental provocação para nossa mente, condensando o peso de todas as Escrituras. Que esse estudo continue trazendo muita iluminação. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.